O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Caiu então em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste 4º domingo da Quaresma nos faz mais um convite forte para que nós nos deixemos reconciliar com Deus e voltemos todos
para a casa do Pai, a fim de que Ele, na sua misericórdia, possa nos perdoar e nos abraçar. Na primeira leitura do livro de Josué, ele narra que o povo de Israel, liberto por Deus da escravidão no Egito, agora chegou na terra prometida. Depois de 40 anos de caminho, de sofrimento pelo deserto, sendo alimentado pelo maná, aquele pão velho, mas que sustentou o povo até chegar na terra prometida. Agora, o povo de Israel, agradecido a Deus, porque o libertou da escravidão, do sofrimento, porque passava no Egito, celebra a sua Páscoa, celebra esta passagem da vida da escravidão para a vida na liberdade de filhos e filhas de Deus. Por isso, diz a primeira leitura de hoje, que eles subiram no alto monte e lá louvavam e bendiziam a Deus, que havia libertado a todos eles da escravidão, do sofrimento, da angústia. E eles agora não estavam mais sendo nutridos pelo maná, mas eram alimentados pelo pão, fruto do trabalho que realizavam. E assim, eles festejavam com alegria a providência divina, que não nos perde de vista, que nos acompanha e que nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza, para que todos nós possamos chegar um dia à terra prometida. E a terra prometida para nós é a eternidade feliz, é a pátria celeste. No Evangelho, Jesus conta esta bonita e conhecida parábola do filho pródigo, que melhor deveria ser conhecida e chamada de a parábola do Pai misericordioso. Porque, na verdade, o que Jesus quer destacar nesta parábola é a misericórdia do Pai, que nos acolhe, nos abraça e nos dá a oportunidade de permanecer junto dele novamente. Esta parábola, ela precisa ser compreendida à luz das outras parábolas que estão próximas dela no capítulo 15 de Lucas, a parábola da moeda perdida e da ovelha perdida. Por quê? Porque uma dessas parábolas fala da ovelha que saiu do meio do rebanho e se perdeu. E a outra parábola fala da moeda que foi perdida dentro de casa. E essas duas parábolas iluminam a nossa compreensão da parábola do Pai misericordioso. Porque nesta parábola temos dois filhos. Um se perde porque quis deixar a sua casa, deixar o pai e viver uma vida de liberdade, de libertinagem mais do que liberdade. E, como diz o Evangelho, levou uma vida desenfreada e gastou todos os seus bens. E o outro filho, que permaneceu em casa, também errou, também se perdeu, porque quando o irmão mais novo voltou, ele não foi capaz de acolhê-lo como irmão, usando de misericórdia para com ele, dando-lhe a graça do perdão. E que o que Jesus quer nos mostrar
é que às vezes nós somos como este filho mais novo ou como o filho mais velho. Mas de todas as formas, nós somos pecadores. E nós precisamos reconhecer que de fato temos que voltar para o nosso Pai. E se nós voltarmos para Ele, ensina-nos Jesus que o Pai vai nos acolher com alegria, com o abraço, com o beijo, com o carinho de pai. O filho mais novo que quis levar uma vida na liberdade, quando ele sai de casa, ele acaba encontrando-se numa escravidão. Ele acaba se perdendo na vida desenfreada que procurou para si, tentando ser dono do seu nariz, como muitas vezes nós, mais jovens, ousamos fazer. Mas ele, num dado momento, caiu na realidade e compreendeu que tinha errado. Quando ele reconheceu que estava passando fome, que longe da casa do Pai, ele não ia mais ser feliz, ele resolveu voltar para casa. E humildemente, ele decide voltar e dizer para o pai: aceita-me como um dos teus empregados, não mais como filho. E o que aconteceu quando ele volta? Qual não foi a sua surpresa? O pai, que todos os dias certamente olhava lá da sua casa para todos os lados do terreno, tentando avistar o filho, no momento que o viu, saiu correndo, diz o Evangelho, foi até o seu encontro, o abraçou, o beijou e mandou fazer festa, porque aquele filho que estava perdido foi encontrado, aquele filho que estava morto tornou a viver. No entanto, o filho mais velho, que parecia ser obediente, que parecia ser dedicado aos trabalhos de casa, ele ainda não havia compreendido bem o que é o amor de Deus. Ele, quando viu aquela festa, ele sentiu ciúme e começou a murmurar contra o pai. Não quis acolher aquele que voltou como irmão. Aliás, no Evangelho, ele nem diz: o meu irmão voltou e você, papai, mandou fazer festa. Ele diz: este teu filho voltou e o Senhor manda fazer festa. E muitas vezes nós agimos exatamente como este filho mais velho. Às vezes nós nos julgamos bons, justos, obedientes, e queremos dizer que são os outros, que são pecadores. E quando os nossos irmãos e irmãs reconhecem as suas faltas, seus erros, seus pecados e voltam, nós não queremos acolhê-los. E o Pai, na sua infinita misericórdia, nos mostra que é preciso acolher sempre quem reconhece suas faltas e volta para Ele de todo o coração. Assim como o Pai é misericordioso e nos abraça na sua misericórdia, nós também temos que aprender a perdoar e abraçar na misericórdia aquele e aquela que voltam. E na segunda leitura, Paulo apóstolo nos mostra que nós todos devemos nos deixar reconciliar com Deus. Todos nós devemos reconhecer, à luz da parábola do Pai misericordioso, que somos pecadores, mas o Pai
vai nos acolher. É preciso que nós nos deixemos reconciliar com Ele. E recorda-nos Paulo apóstolo que Cristo já nos reconciliou com o Pai. Ele se fez pecado para apagar os nossos pecados. Portanto, nele nós nos tornamos novas criaturas. Mas só vai se tornar uma nova pessoa quem se deixa reconciliar com Ele. Sintamo-nos, portanto, chamados para esta reconciliação. E entendamos, à luz da parábola do Pai Misericordioso, que o sacramento da reconciliação é o sacramento da alegria. Porque quando nós voltamos para nosso Deus e Senhor, Ele não está tão preocupado em saber por onde andamos, o que fizemos, quais são os nossos pecados. Ele fica feliz, Ele fica com o coração alegre, Ele faz festa, porque nós voltamos. Então, deixemo-nos reconciliar com Ele e voltemos para a casa do Pai. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,